Muito bem, boa noite. Dá para me ouvir direitinho? Todo mundo está me ouvindo? Então, beleza. A gente tem aqui aos domingos à noite, especialmente, conversado dentro de um tema, dentro de uma série, que é mais ou menos o nosso jeito de conversar aqui. A gente tem falado especificamente sobre a ideia de comunicar Cristo, né? Sobre como eu e você participamos desse privilégio e também da mesma forma como a gente entende essa mensagem. A ideia central é que aqueles que se consideram discípulos de Jesus, gente que se identifica como cristão, não seja um agente infiltrado, de não passar por aquela situação que talvez muitos aqui tenham se encontrado, de conviver muito tempo com as mesmas pessoas, de repente alguém mais se revela cristão e tem aquela frase, nossa, você também? O que é muito legal, porque é sempre bom encontrar um irmão, mas é muito ruim, porque demorou mais de um ano para essa descoberta ser feita. Nem ser especialista em generalidade, de saber mais ou menos a ideia central, de saber que Jesus é Deus, que Ele é Salvador, saber mais ou menos o que Ele fez, e é isso que importa, certo? Saber o que Jesus fez, quem Ele era, por que Ele veio, por que Ele morreu. Se fosse só isso, a Bíblia não teria 66 livros. Mas é importante também não ser o tipo de pessoa desagradável. Talvez você conheça algum que grita com as pessoas, que enfia versículos goela abaixo. Talvez o motivo que muitos de nós tenham resistido por algum tempo para ir ou participar de uma igreja seja algum amigo ou parente que sempre falava a coisa errada, na hora errada, e era cristão. Talvez alguém que fosse um pouco hipócrita, alguém que usava Deus para justificar escolhas ruins. Mas também é muito ruim se surpreender quando a gente descobre ou é descoberto como cristão. Vou contar uma história, sem citar nomes nem lugares. Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Ele tinha um colega, gênero neutro, colega. E aí, um dado dia, fulano de tal, que não era cristão, discípulo de Jesus, descobriu que o colega era cristão. E falou, nossa, você é cristão? Mas você não pega fogo quando entra na igreja? O que a gente está cultivando aqui é uma mistura entre um senso de urgência, porque as pessoas realmente precisam saber o que Jesus fez, com privilégio. Porque só eu e você, dentre todas as pessoas, podemos fazer essa diferença no mundo. Mas falar de Jesus, falar dessa ideia, falar desse conceito, falar dessa salvação, não deveria ser tão estranho quanto parece. Certo? Porque a gente ama Jesus, porque o amor dele é incrível, porque ele nos sustenta diariamente. O estranho é não se sentir confortável de falar de alguma coisa que a gente ama. O estranho é não se sentir à vontade de convidar algumas pessoas que a gente convive e conhece por um lugar que a gente gosta de estar aos domingos à noite. Isso é estranho. Não deveria ser tão desconfortável assim. Como alguns aqui sabem, eu moro bem perto aqui da igreja, coisa que eu sou realmente grato a Deus todos os dias da minha vida. Primeiro porque me permite estar com muitos de vocês durante a semana, tomar café, almoçar. Isso é muito legal e me permite ter essa rotina. E segundo, porque tem muitos bons lugares para se comer aqui perto. Mas mesmo na imensidão de opções que tem aqui ao redor, uma se destaca. Talvez você conheça, talvez você não conheça, mas tem uma fila aí que vai até... É mais ou menos a esquina da João Cachoeira com a Bandeira Paulista. Não, esquina da Bandeira Paulista com a Joaquim Floriano. E vai mais ou menos essa fila até a Lepoc. É grande. Se você for ver, tem essas luzes no canto esquerdo, que é a entrada desse lugar, e a fila vai embora. Do lado, tem um outro restaurante que, para chamar atenção, colocou versões do próprio prato em plástico, para caso você esteja na fila e se canse, você entra aqui e já mata a sua fome. E esse é o tamanho do lugar, tá bom? Na minha opinião, é o melhor hambúrguer do bairro, é o melhor hambúrguer de São Paulo e provavelmente do mundo. Porque, apesar de ser rústico, ele não pinga gordura. O preço é justo aqui para o bairro, então é um milagre. Provavelmente quem já me conhece há algum tempo, eu sempre digo alguma coisa, lá perto de casa tem o melhor hambúrguer. O árabe, ao lado, que tem um bom berute, para ser justo, colocou versões de berutes de plástico lá de fora, porque a fila é grande, fica na frente da loja dele, e aí, se demorar muito, você vai. Provavelmente, a experiência de ficar na fila
aumenta um pouco a fome e o que sobe os pontos do hambúrguer. Sim, essa é uma ilustração para a nossa conversa aqui, é óbvio. E essa é a terceira vez que eu falo deles aqui em púlpito. Mas, deixa eu te mostrar uma outra imagem que me chamou a atenção essa semana. Tem mais ou menos a mesma ideia. Era o jogo do Corinthians contra o Ceará na quarta-feira. E esse rapaz diz que normalmente ele fica na área destinada aos deficientes para ficar mais perto da bateria. Ele decidiu ficar no meio da organizada. Alguém perguntou para ele se ele queria ver o jogo, né? E aí, nas palavras dele, as pessoas começaram a revezar até o jogo acabar. As palavras dele foi emocionante. Essa foto é emocionante, mesmo eu tendo alguma distância emocional desse time. O meu ponto é que a gente fala e faz coisas insistentemente sobre as coisas que a gente gosta. Você nunca viu uma propaganda desse lugar, mas tem essa fila. Na verdade, muita gente que eu conheço aqui na igreja passa diariamente ali e nunca ouviu falar do lugar. O fato é que alguém sempre fala desse lugar. Porque quando alguma coisa empolga a gente, quando alguma coisa é contagiante, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente fala disso. Talvez você tenha algum amigo ou amiga que depois de conhecer alguém não parava de falar dessa pessoa. Certamente você conhece alguém que sempre fala de uma viagem desde que voltou e, vamos ser sinceros, já foi, já passou. Talvez tenha alguém que fala daquilo que quer comprar, daquilo que está na lista, já está fazendo lista da Black Friday. Alguém que sempre fala de alguma boa notícia. O meu ponto é, se tem alguma coisa que eu adoro, seja o que for, por mais simples que seja, eu falo sobre isso. E eu também rejeito ideias distorcidas que as pessoas têm sobre esses fatos. A Vitória, quando fala que o melhor hambúrguer é o vinil, não sei aonde, eu sempre rejeito. Me fala perto, ao meu redor, que o Palmeiras não tem mundial. Faz sentido o que eu estou falando? A gente costuma rejeitar, rebater, argumentar, não deixar quieto. Quando a gente ouve alguma ideia, a gente defende com unhas e dentes coisas que não são tão importantes assim. Deixa eu só tirar essa imagem que ela está chamando muita atenção. E essa mais ainda. Pronto. Na verdade, eu acho que a maioria aqui vai concordar comigo, são muito raras as vezes que alguém vira para a gente e pergunta com todas as letras, mas por que você acredita em Deus? Talvez a gente conte nos dedos de uma mão as oportunidades que começaram com, me fala mais sobre Deus, por favor. Me ajuda a acreditar nisso. Me parece que a maioria das vezes, ou muitas dessas vezes, a primeira coisa a fazer não é dizer o que a gente pensa sobre Jesus, não é dizer o que a gente entende sobre Deus, mas talvez o jeito mais estratégico e natural é descobrir o que as pessoas pensam sobre Ele. Fazer boas perguntas. Todo mundo gosta de dizer o que pensa, certo? E aqui está o que vai acontecer em 7 entre 10 pessoas. Alguém começa explicando o cristianismo, por que eles não acreditam, por que eles rejeitam isso. E isso vai te dar, em 7 de 10 vezes, a oportunidade de dizer, sim, eu também não acredito nisso. Esse não é o Deus que eu sigo, isso não é o que eu entendo de Jesus. O Jesus que você rejeitou, não é o Jesus que eu sigo. Essa semana, lendo aqui para a nossa conversa, uma coisa me chamou a atenção. Mesmo Pilatos, antes de crucificar Jesus, perguntou para ele, é isso aí mesmo? Por que eles estão falando isso? E a gente sempre está pronto a dizer o que a gente acha, a dizer o que a gente pensa e convencer as outras pessoas quem Jesus é, o que ele fez. Mas talvez uma estratégia mais rica e mais sábia, muitas vezes é simplesmente, cara, o que você acha disso? A gente realmente deveria respeitar alguém quando a pessoa diz, não me fala mais nisso. Não quero mais ouvir falar de Deus. Mas desistir é outra coisa. Cristãos devem continuar a orar, a amar pessoas e esperar oportunidades para esclarecer. Nós não devemos desistir de comunicar quem Cristo é. Nem que seja desfazendo alguns enganos. Uma distorção muito comum sobre Jesus ou sobre a fé dos cristãos, e eu realmente penso que uma das melhores formas de conversar com alguém, esclarecer, fazer perguntas e depois oferecer a nossa visão. Talvez não seja exatamente isso aqui que eles acreditam, mas é isso aqui que a maioria das pessoas pensam que a gente acredita. Ou que alguns cristãos acreditam. Então a gente está aqui na Terra, um lugar muito bonito e até bem trágico. E a vida consiste em fazer coisas boas e, em muitos momentos, fazer coisas ruins. De qualquer forma, a maioria de nós
ou as pessoas que falam sobre o cristianismo, pensam também que a gente tem a noção, o desejo de conseguir coisas mais do lado de cima do que do lado de baixo. E quando a história acabar, no final da história, quando as cortinas se fecharem, baseado em quão bom eu sou, ou quão ruim eu fui, tem dois lugares, o céu e o outro o inferno. Então, se você foi na igreja, se você tinha alguns conceitos certos sobre Deus, se você deu esmola, tem um lugar ali para você. Um lugar de nuvens, um lugar de harpas, um lugar de anjos, um grande coral eterno diante de Deus. E o lugar de baixo tem a ver com alguma coisa, com uma câmara de tortura subterrânea. A grande maioria das pessoas que pensam sobre o cristianismo pensam que isso aqui é o que você acredita. Pensam que é isso aqui que eu acredito. E talvez alguns aqui estejam mais... Não era isso? Deixa eu te dizer uma coisa, eu não te conheço, te considero muito, desde agora, mas essa é uma ideia completamente errada. Essa versão tem algumas meias-verdades, muitas mentiras, mas não é o que Jesus ensinou, não é o que ele disse, e não é o que ele investiu maior parte do tempo. Pense numa forma simples de contar a história do Evangelho, de comunicar Cristo. Marcos 1:1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se tem alguma passagem na Bíblia que vai explicar direito, de forma clara, qual é o Evangelho, como ele é, quem ele é, de que forma ele deve ser explicado, esse aqui é um bom candidato, certo? Primeiro versículo de um Evangelho, certamente depois disso vai vir algumas coisas. Então, certamente o versículo 2 vai falar da palavra céu, certo? Não. Então, o versículo 3 vai falar da palavra inferno? Não também. Então, deve estar aí nos próximos versículos. Não, aí ele começa a falar de Isaías. Na verdade, a primeira vez que a palavra céu aparece no Evangelho de Marcos está no capítulo 10. E mesmo assim, no contexto de, se vocês quiserem juntar tesouros no céu, e aí ele começa a explicar algumas coisas. E não é nesse contexto de, cuidado, para onde você vai depois que você morrer. De acordo com a Bíblia, as boas notícias, as boas novas, o Evangelho, a novidade, é sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. A Bíblia se recusa a ser domesticada por algumas das nossas lendas e meias-verdades. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu... Não está na Bíblia. É possível que a gente tenha entendido muita coisa errada sobre Jesus. É bastante provável que a gente tenha guardado em nossos corações ou mentes muitas coisas erradas sobre Deus e os personagens que aparecem na Bíblia. A gente tem que ser humilde de descobrir, se for o caso, redescobrir, se for o caso também, o que a Bíblia, Deus e Jesus estão tentando me ensinar. Então, o que eu quero fazer com vocês essa noite, que a gente vai fazer juntos aqui, é tentar desfazer dois erros muito comuns a todos. Tanto aqueles que não acreditam em Jesus, não consideram Deus como Deus, quanto aqueles que já estão numa comunidade, já participam de uma igreja, já decoraram João 3,16, por assim dizer. Eu quero desfazer dois grandes erros. Acompanha comigo dois versos aqui, em Marcos 1, 14 e 15, e a gente vai conversando. Muito bem, Marcos 1, 14 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando, falando, pregando as boas novas de Deus. Muito bem, está ficando quente. Chegaremos ao que é o Evangelho, finalmente. Qual que é a boa notícia? Esse versículo, as boas novas. É o que Jesus veio fazer. Muito bem. Dizia ele, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O que é o Evangelho? O que é comunicar Cristo? É algo que Jesus veio fazer aqui. É o reino de Deus. As boas novas, portanto, a partir desses dois versículos apenas, são o presente, o dom, se você preferir, da salvação que Deus dá aos seres humanos. Uma salvação que do início ao fim é dele. Aparentemente, na cabeça de Jesus, é sobre quem ele é, o que ele tem que fazer, e não é sobre nós irmos para algum lugar. E isso é um problema bem grande quando a gente fala do Evangelho. Quando o resumo do Evangelho começa pelo final. Você quer ir para o céu? Tem muita coisa errada naquele modelo ali. E o primeiro erro, na verdade, aqui, é que é uma história centrada em mim. No que eu estou fazendo.
E aí Deus me atribui um destino baseado naquilo que eu fiz. Não é o Evangelho. Não é a história da Bíblia. O Evangelho, o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. O que é? Arrependam-se e creiam nas boas novas, na vinda de Jesus. A Bíblia é sobre Deus e o que Deus está fazendo no nosso mundo. O outro erro é um erro comum, inclusive em pregações. Pega a história de Davi, por exemplo. Davi é um personagem no Antigo Testamento que vence um gigante, um homem bem grande, provavelmente uns 3 metros, que estava aterrorizando, desafiando o povo judeu. Normalmente é sobre, seja corajoso como Davi. Pegue as 5 pedrinhas que ele pegou, coragem, humildade, confiança em Deus, ainda que não esteja no texto. Não é uma história sobre Davi. Não é uma história sobre o heroísmo de Davi, mas de como Deus faz coisas incríveis pelo e com o seu povo. Quando a gente lê Jonas, que é um profeta, um líder religioso, no Antigo Testamento, que Deus envia para falar sobre ele, num outro povo, um povo estrangeiro que ele detestava. Não é a história de um profeta rebelde que se recusa a pregar. É a história de um Deus misericordioso. De novo, não é a história do heroísmo de Davi, mas é a história de como Deus pode e transforma qualquer filho fiel no que ele quiser. Às vezes num vitorioso herói, às vezes num mártir como Estevão, que morreu apedrejado porque pregava o Evangelho, outras vezes em um pai paciente, em uma mãe capaz, em um filho respeitoso e uma igreja unida, e um pecador indiscípulo. Aquele modelo se concentra em mim e no meu comportamento. Se eu sou bom o suficiente. E é por isso que a gente briga com Deus tantas vezes. Porque o Evangelho não é uma relação de causa e efeito. E é por isso que a gente se frustra com ele tanto. Porque nem ele, nem a vida me dão o que eu mereço. Porque eu tenho uma visão bastante deturpada daquilo que eu mereço. A gente briga com Deus, com Jesus, desiste e cansa. Porque a gente ainda não entendeu, por vezes, ou não foi relembrado o suficiente, do que é o verdadeiro Evangelho, que é aquilo que Deus, por meio de Jesus, veio fazer. A história da Bíblia não é sobre o meu comportamento como foco, é sobre Deus e o que Ele está fazendo no mundo por meio de Jesus. Céus e terra são um resumo, são os lugares que mais aparecem na Bíblia quando Deus fala da gente e fala dele. A terra tem algumas árvores, rios, cidades. E o céu, a gente tem algumas imagens do espaço de Deus. Mas o interessante é que eles nem sempre são separados na história da Bíblia. Na verdade, o que Deus está fazendo ao longo da história da Bíblia, o que Ele vai fazer no final, é unir os dois de novo. O Jardim do Éden era o lugar onde Deus e a humanidade habitavam juntos. De como nós, como seres humanos, convivíamos com Deus, conversávamos com Ele, como Adão fazia no final do dia. A gente se rebelou, a gente escolheu fazer as próprias escolhas, redefinir mal e bem, e as duas coisas foram separadas. Mas no mundo bíblico, as pessoas experimentavam a presença de Deus no Antigo Testamento, indo a um templo, ou um tabernáculo, que é um outro lugar. E é nesse lugar que terra e céu se sobrepunham. O templo era decorado com árvores, com flores, anjos, ouro, todo tipo de joia. Eram projetados para a gente se sentir como se estivesse voltando no jardim. Como a gente se tivesse, de fato, porque estava diante da presença de Deus. Na presença de um Deus poderoso. Mas ir a um templo, no Antigo Testamento, sempre criava um problema. Porque se o espaço do templo está cheio da presença de Deus, da bondade dele, da justiça, da beleza, e o espaço humano é o espaço da injustiça, como que essas duas coisas tão diferentes se sobrepõem? Qual que era a logística para que essas duas coisas conseguissem estar juntas? Os vários rituais, que sempre terminam com a palavra purificação. Eles absorvem, ou na linguagem bíblica, cobrem as nossas falhas, cobrem os nossos pecados, e criam um espaço limpo para que as pessoas pudessem entrar no templo, participar dos momentos de louvor, participar da comunhão ali, da convivência intencional. Era assim que eles estavam na presença de Deus na antiguidade. No Evangelho de João, um pouquinho mais para frente, tem uma expressão muito legal lá. Diz que Jesus fez morada entre nós. E a palavra ali exatamente montou um tabernáculo, que poderia ser traduzido por
tabernaculou entre nós. Qual que é a ideia de Jesus? Que ele é o que une as duas coisas, que ele veio juntar, unir o que estava separado. E o interessante é que Jesus não se restringe ao templo, ele não fica próximo dos religiosos, ele vai de casa em casa, ele come com pecadores, ele cura pessoas, ele perdoa pecados, ele conversa com estrangeiros, ele anda nas ruas, ele participa de jantares nas casas. O que ele está fazendo então? Criando pequenos pedaços de céu, onde as pessoas podem finalmente conviver em paz com Deus, porque é Ele que traz a paz, mas Ele está fazendo isso do lado de fora do templo, longe dos religiosos. É por isso que não existe mais a figura do templo, é por isso que a gente chama isso aqui de prédio da igreja, de salão, porque a gente já tem Jesus, porque saindo do espaço que Ele morava no céu, vindo à terra, criou a oportunidade e o privilégio de conviver com Ele. A iniciativa de Deus, como a gente viu nos versículos de Marcos, requer um compromisso nosso. A pregação de Jesus tem um desafio duplo. Ninguém recebe passivamente. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Jesus define a resposta que Deus quer de mim e de você, daqueles que desejam pertencer ao reino de Deus quando Ele retornar. No Apocalipse, o último livro da Bíblia, no último capítulo de todos, no último título de todos, existe uma imagem bem bonita do novo jardim do Éden, que agora é uma cidade, que é uma criação completamente renovada, um novo espaço de Deus e homens, que está completamente sobreposto. Como eu disse algumas vezes, é preciso que a gente desfaça alguns entendimentos. E alguns deles, deixa eu te dizer, quando a gente entende que a gente tem uma relação de causa e efeito com Deus, muitas vezes a gente sente remorso espiritual. Você está no seu dia, a sua semana, uma terça-feira, porque na segunda a gente ainda consegue lembrar do domingo, e acontece alguma coisa errada, e passa um pensamento. Foi porque hoje eu não li a Bíblia, né? Aí está na quinta-feira, chove no final de tarde, terrível, um transtorno para voltar para casa. Eu preciso orar mais. A gente tende a querer oferecer para Deus algumas coisas que a gente pode fazer. E quando a gente sente falta que deveria estar fazendo mais para que Deus abençoe mais, a gente não entendeu ainda. Quando a gente tem uma obediência seletiva. Quando a gente escolhe obedecer algumas coisas que a gente entende que dá, ou que são normais, possíveis, e a gente se contenta com isso. A gente vira para Deus ou para nós mesmos. Que bom que eu tenho conseguido. O Senhor está vendo, né? Todo o meu esforço. Uma oração que talvez você tenha feito, eu certamente fiz na minha fraqueza várias vezes, quando ainda não faço. Deus, nunca te pedi nada. Deixa eu te pedir uma coisa. Se o Senhor fizer isso, eu prometo, o que eu estou fazendo com ele? Aquilo que é de graça, aquilo que é amor, aquilo que é o que Jesus fez, eu estou transformando naquilo que eu faço. Alguma outra oração? Quando a gente vira uns para os outros, quando alguém que a gente gosta, alguém que a gente ama, alguém que não é cristão ou é cristão, a pessoa está passando por alguma dificuldade, a gente vira para ela e fala, sabe o que você precisa mesmo? É vir mais na igreja. Isso é bom, venham, sempre estejam na igreja, convivendo, crescendo, aprendendo um mais com os outros, da palavra de Deus. Mas não é a nossa presença que traz bênçãos, nossa presença na igreja, que traz essas bênçãos de Deus sobre nós. Traz porque a gente aprende mais dele, traz porque nos corrige, traz porque nos transforma, mas não é a presença superior a 75% que diz que nós somos assíduos ou verdadeiros cristãos. A forma como a gente comunica o Evangelho não pode nem de longe passar perto do faça isso que você vai receber isso. Decore isso. Está ansioso? Decora Filipenses 4:6. Não, andeis ansiosos por coisa alguma. Repete, vai passar, irmão. Não é esse o ponto, porque, de novo, eu estou transformando em alguma coisa que eu faço para que Deus me dê. Um outro argumento que muitas vezes aparece nessas conversas, nesses contatos que a gente tem uns com os outros, especialmente com pessoas que não são cristãs, mas têm estado ao nosso redor, é que é alguma coisa só para pensar no futuro. É comum ouvir alguma coisa do tipo,
Não, tem muito tempo ainda. Talvez se você tem uma história de cristianismo, você talvez tenha ouvido, não, eu sou muito novo para pensar nisso. Eu quero aproveitar. Mais para frente eu penso nisso. Qual que é o problema de não decidir por isso agora? O que para a gente às vezes se torna eu já entendi o que Jesus fez, eu já sei quem Ele é, eu já tenho orado e pronto. O problema é que quando eu tenho esse tipo de pensamento, que o evangélico, o relacionamento com Jesus, que a obra dele, que veio morrer por nós na cruz, é alguma coisa só para frente, lá na eternidade, quando eu morrer, porque eu conheço, eu vou para o céu e pronto, é que eu não percebo os efeitos do mal na minha vida. Eu não percebo as consequências do mal ao meu redor. E principalmente, eu não me entendo como uma fonte constante do mal. Os contemporâneos de Jesus, religiosos, mas o povo também, eles esperavam ansiosamente para serem libertados da opressão. Você já ouviu isso aqui várias vezes. Quando eles pensam em um Messias, eles pensam num general guerreiro. Alguém que viria libertá-los de Roma, que literalmente pegaria uma espada, mataria a gente. Israel seria livre verdadeiramente de novo. Jesus oferece liberdade, mas não desse tipo. Se antes eles têm esperança num reino militar, Jesus oferece um reino messiânico, que nos ajuda a viver no agora. Porque fé é isso. Fé é acreditar no que Jesus fez. Fé é viver a partir do que Ele falou. Fé não é só a certeza das coisas que eu não vi ainda. Fé é acreditar no que Ele disse, no que Ele fez, no que Ele quer me ensinar. O que eu estou dizendo é que a história da Bíblia é a história de como nós fomos separados de Deus por nós mesmos e de como Ele tem tentado nos unir. Que não é algo que aconteceu porque tinha alguma coisa errada nos planos de Deus, mas porque dentro de nós havia e surgiu esse impulso de não confiar em Deus, de não confiar na definição dele de bem e mal. Eu sei que eu já estou falando há algum tempo aqui, não tem intervalo, não tem como olhar no celular, mas eu queria que você juntasse os seus pontos de atenção porque eu vou falar agora. Para mim, ao tentar entender e perceber algumas das coisas aqui, foi um marco. Estamos juntos? Bom, a gente falou um pouquinho do céu, que é o lugar de Deus, a gente falou um pouquinho da terra, de como essas duas coisas se unem. Na antiguidade, ali no templo, de como a presença de Deus aparecia ali, existia uma série de rituais que permitiam as pessoas estarem na presença de Deus. Legal? Jesus veio, aboliu a figura do templo, Ele já está conosco, Ele nos dá o privilégio de conviver, mas faltou outro lugar, certo? Onde entra o outro lugar nessa história toda? A gente falou da terra, a gente falou do céu, de como eles são separados, mas um dia serão unidos. Mas falta o famoso inferno. Jesus tem um irmão chamado Tiago. Tiago escreve o livro de Tiago. No capítulo 3, tem algumas palavras muito importantes e muito ricas sobre o uso da língua. De como a língua tem poder para abençoar, louvar a Deus, mas também ela pode ser usada para o mal. De como ela tem a habilidade de falar mal, de como ela consegue destruir caráter, de como ela, hoje, contemporaneamente, espalha fake news. Mas o interessante é a expressão que Tiago usa. Que ele diz que quando os seres humanos fazem mau uso das suas línguas, as suas línguas estão sendo acesas pelo fogo do inferno. Deixa eu ler para você. Tiago 3:6 diz assim: a língua está posta entre os nossos membros e contamina o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Qual que é a explicação? Qual que é a implicação? Que o inferno também é uma realidade presente agora. Que não é só um calabouço subterrâneo. Que se eu for mal, eu vou parar lá. É algo que a gente desencadeia um no outro. Que é alguma coisa que a gente joga no bom mundo de Deus. Que é aquilo que destrói relacionamentos. O inferno existe e nós somos os que fazem uso dele hoje. Nós somos os clientes preferenciais do inferno hoje. A história da Bíblia é a história de Deus querendo curar o mundo e mandar o mal para o quinto dos infernos.
A história da Bíblia é a história de um Deus que odeia o mal. O resumo da história da queda, da nossa falha, é que nós estamos liberando o inferno uns nos outros todos os dias. Quando ele usa a expressão que a língua está inflamada pelo fogo do inferno, ele está dizendo, eu estou usando desse poder, dessa natureza, desse mal, que ele está fluindo a partir de mim. Que a gente desencadeia o inferno uns nos outros quando a gente faz escolhas ruins, quando a gente prejudica uns aos outros. Jesus entra em cena anunciando as boas novas. Que o tempo chegou, que o reino está aqui, que ele veio invadir a terra para enfrentar o mal. O que a gente vê desde os primeiros versos do livro de Marcos é Jesus confrontando o mal e seus efeitos danosos. Só nos primeiros capítulos ele corrige ensinamentos ruins, ele expulsa o mal, ele cura a sogra de Pedro, ele cura a doença, ele prega nas sinagogas, ele cura o leproso, ele cura um paralítico, ele perdoa pecados, ele corrige os fariseus. O que é isso se não enfrentar o mal? O reino de Deus é para o agora. Eu não preciso de fé quando eu estiver no céu. Eu preciso de fé hoje. Eu preciso fazer parte do reino de Deus e viver como Ele tem me ensinado agora. Um jeito, eu já falei isso algumas vezes, de entender a Bíblia é como o manual do construtor, que nem sempre oferece respostas prontas, é verdade, mas sempre oferece boas direções. Que tem uma expressão muito legal, um dos livros mais antigos ali do Antigo Testamento, Deuteronômio, que diz, para que tudo te vá bem. Sabe o que isso significa? Que não é algo místico, é para ter paz. É para as coisas darem certo. A Bíblia é um livro menos espiritual de que, por vezes, eu e você acreditamos. Que mesmo que fale de temas profundos, variados e às vezes misteriosos, fala das coisas mais ordinárias, comuns, possíveis. De várias realidades diferentes. A Bíblia fala do pobre, da viúva, do destituído, em pessoas de situação difícil, mais de 3.000 vezes. A Bíblia fala mais de dinheiro e generosidade do que de igreja. Ela fala mais de ansiedade, de cuidar do coração do dia do amanhã, do que do final dos tempos, para onde a gente vai. A Bíblia fala mais da língua, da forma como a gente trata uns aos outros, do que de rituais religiosos. Não é um livro de curiosidade, mas um livro de verdades úteis, de uma transformação real que Deus quer fazer em mim hoje, de que Deus quer fazer na sua vida hoje. Tem uma pergunta que não é retórica, responda na sua cabeça. Os famosos versículos que Jesus diz, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Opção A, ele está falando do futuro. Opção B, ele está falando do passado. Opção C, ele está falando do presente. O reino veio, o reino já chegou, e a salvação já está aqui, e ela não é para onde eu vou só, ela é principalmente para onde eu estou agora, porque Ele quer me transformar. Alguma coisa que todos nós concordamos. O abuso sexual de crianças é errado. É uma praga diretamente do fogo do inferno. Deus odeia isso, mas Ele leva mais a sério do que nós. Porque Ele não quer acabar só com o tráfico sexual. Ele quer se livrar da luxúria. Ele quer acabar com a raiz do mal. Ele quer transformar os nossos instintos de usar outro ser humano para minha satisfação pessoal. Ele é mais sério do que nós sobre o mal no mundo. Ele não quer acabar com o racismo, com a desigualdade. Ele quer se livrar do orgulho, do desprezo e do materialismo. Ele quer ensinar sobre generosidade. Ele não quer acabar com a corrupção. Ele quer acabar com a cobiça que mora em mim, que se manifesta também por corrupção. Ele não quer acabar com o machismo, mas ele quer mostrar o valor das mulheres, de como Jesus se importou e amou mulheres quando estava entre nós. Faz sentido? É por isso que não basta não matar. É por isso que ele diz, não deseje o mal uns para os outros. Jesus quer tirar o inferno do seu mundo. Ele quer tirar o inferno de dentro de nós. E essa é a boa notícia. Ele não quer mais que a gente faça o uso disso. Ele não quer que as nossas línguas sejam inflamadas pelas chamas do inferno.
Mas é uma faca de dois gumes. Porque é como se eu quisesse, concordasse que Deus deve mesmo tirar o mal do mundo. Mas eu quero que Ele faça isso sem mexer comigo. Eu não quero que Ele diga o que eu tenho que fazer, como eu devo pensar, como eu devo usar o meu dinheiro, com quem que eu devo construir os meus relacionamentos, como eu devo ver ou viver a vida. Eu quero que Deus faça alguma coisa com o mal no mundo, desde que isso não exija de mim respeitar e não humilhar pessoas que eu não concordo em nada. E essa é a dura verdade de Jesus. Eu finalmente conheço o inimigo, e ele sou eu. Essa não é a melhor notícia para se ouvir, eu sei, mas é a melhor. Nós não dizemos por cirurgião, aí você não corta. Não, aí tá bom, deixa aí, tranquilo. Ele decide o que tirar e o que deixar. O grande médico dos médicos veio resolver todos os nossos problemas. Isaías 53, 4 e 6, o texto que a maioria de vocês conhece. Verdadeiramente, uma profecia sobre o que Jesus faria. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós os reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, por causa do nosso mal. O castigo que estava sobre Ele trouxe paz. E pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o mal de todos nós. E essa é uma história contagiante. Essa é uma história que deve nos conduzir. Essa é uma história que nos deve falar mais e melhor sobre ele. Não só, para onde você quer ir? Você quer ficar longe de Deus para sempre? É uma história de salvação, uma história de liberdade. O paradoxo do Evangelho é que Deus está comprometido com o mundo quebrado e arruinado pelo inferno. E Ele quer o inferno fora de mim e fora de você. E essa é a melhor notícia que qualquer pessoa pode ouvir. Na última página da Bíblia, os novos céus e nova terra, eles estão juntos de novo. Céu e terra. E o inferno, longe, fora da cidade. Essa história que a Bíblia está contando é desafiadora e um pouco ofensiva e difícil de falar. Mas é uma história convincente. Porque mesmo o seu amigo, mesmo a sua amiga, que não acredita em Jesus, também quer isso. Todo mundo quer um mundo livre do mal. Certo? Todo mundo quer um mundo livre do mal. E essa é a história que Jesus traz. Essa é a mensagem de Deus. O problema é a forma como nós, como humanidade, normalmente tentamos isso. Normalmente, quase sempre, e muitas vezes, significa liberando o inferno uns nos outros. De coisas grandes como guerras, mas outras coisas menores, mas igualmente malignas, como palavras mal escolhidas, como falta de perdão. O seu vizinho, o seu próximo, colega de baia, amigo de academia, quer o mesmo que Deus quer. Como a gente faz as pessoas perceberem isso é um pouco difícil. É um processo mais longo que um domingo à noite por 40 minutos. Mas essa é uma história contagiante. De um Deus que quer tanto acabar com o mal, que chegou ao ponto, imagine só, de morrer condenado por aqueles os quais Ele veio salvar. Essa é uma história tão grande que nos deve mover tanto. Mas é a história de um Deus que quer acabar com o mal, que chegou ao ponto de que Ele quer tanto se livrar do mal, de que Ele não tolera o mal, de que Ele não nos quer no meio do mal, que não nos quer praticando o mal, que Ele chega ao ponto inimaginável de morrer condenado pelas pessoas que Ele veio salvar. Essa é uma história contagiante. Essa é uma história que não tem como se envergonhar. Esse é um evangelho, ou as boas novas, que não tem igual. Crer nesse evangelho resulta em obediência. Fé no evangelho não é uma ideia abstrata, mas significa viver debaixo do domínio, do poder, da graça e da sabedoria de Deus. E é isso que a gente deve levar para as outras pessoas.
Duas perguntas. Como que você precisa? Perceba que não é uma condição, todos precisamos. Como que você precisa do poder transformador de Deus, de Jesus, hoje? O poder dele nos remove o inferno. O poder dele nos transforma. O poder dele é que nos permite construir uma vida ao lado de Deus constantemente. E muito disso tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com ele e como nós nos confessamos a ele. Porque confessar, e eu resisti à tentação de colocar um coração gigante e a cruz aparecendo várias vezes, é isso. É que eu digo para ele onde eu tenho falhado e permito que a presença, e o poder e o amor dele tomem mais espaço. Assim como ele fez no mundo quando veio, curando aqui, libertando ali, ensinando aqui. A gente sempre tem próximos passos na vida profissional. A gente sempre tem, mais ou menos, um curso que eu quero fazer, um lugar que eu quero ir, um intercâmbio que eu quero alcançar. Mas dificilmente a gente sabe para onde a gente quer caminhar na vida espiritual. Dificilmente a gente consegue olhar para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa igreja e falar, a gente deveria estar indo nessa direção. Eu realmente preciso abandonar essa falha, esse pecado. Quando a gente pensa em vida espiritual, não é uma questão de subir de nível, mas talvez de ser menos incoerente. Ir para frente espiritualmente é, na verdade, ir para o lado. Ir em direções, áreas e escolhas que não têm sido completamente coerentes com a fé que eu tenho. É ser íntegro, no sentido de um só. Onde que eu, como discípulo de Jesus, filho de Deus, conhecedor da verdade, preciso experimentar do amor dele, da transformação que só ele pode oferecer. Porque esse é o trabalho, o ministério do Espírito. Me mostrar. E se eu não sei, essa é uma excelente oração, é a melhor oração que eu posso fazer essa semana. Deus, Espírito Santo, me mostra, me revela no que você quer me transformar. O Senhor quer me transformar. Onde, para onde o Senhor quer me conduzir? E a segunda coisa, não é uma pergunta, tenha perseverança em oração e comunicação. Ore para que Deus abra oportunidades, para que você possa fazer perguntas sobre o que as pessoas pensam, para que você encontre a melhor hora de compartilhar e falar sobre o que Jesus fez, por que Jesus oferece amor e o que Ele fez por cada um de nós. Porque esse é o tipo de história que Deus revela, um Deus que quer se livrar do mal. Eu não estou falando para você, anote o nome da pessoa no caderno de oração. Não. Ore. Lembre-se da pessoa. E ore para que Deus nos conduza, revele momentos para que a gente possa dizer. Ou melhor, ouvir. De fazer perguntas. Que eventualmente, de 7 entre 10 pessoas vai terminar com, eu também não acredito nisso. Eu acredito que Deus quer se livrar do mal. E é por isso que Ele enviou Jesus, para me transformar. Vamos orar. Senhor,